Boa noite, paz do Senhor, irmãos. Que bom, terça-feira, dia que a gente tem separado para buscarmos libertação através da palavra do Senhor. Não acontece de outro modo, senão através da palavra do Senhor. É uma operação do Espírito Santo na nossa vida. Então não tem nada que a gente possa fazer para provocar essa libertação. É a fé que nós depositamos que o Senhor nos liberta, é que faz toda a diferença para nós, porque na verdade quem faz a obra é Ele. Quero saudar você que está com a gente nessa noite, Márcio, querido, Sueli, Eliana, querida, Marcinha, Lu, minha mãe está por aí, Daniele está por aí, Beatriz está por aí também. Bênção, o pessoal de Niterói hoje está ganhando, hein? Todo mundo de Niterói aí, graças a Deus. Bom, eu quero orar com você nesse momento. É muito importante a gente depositar a nossa confiança no Senhor. E a oração é uma demonstração de confiança, porque a gente faz a oração diante de alguém que a gente não vê, mas a gente crê ser presente na nossa vida. A gente tem orado, lembrando sempre das pessoas que estão aí doentes, enfermas, talvez internadas, alvo de preocupação da nossa parte, não é? Quando tem uma pessoa querida nossa. Uma pequena melhora é um mar de alegria para uma família que está aí sem a companhia do seu, por perto. A gente está passando pela experiência do luto, porque perdemos alguém com algum nível de proximidade, não é? Então a gente precisa realmente da ação do Espírito Santo e, sem dúvida nenhuma,
o abalo emocional que tem acometido até mesmo adolescentes. Tem adolescentes que estão em casa aí sem terem aula ainda presencialmente e a gente tem orado, né? Clamando ao Senhor que seja sobre nós, a nosso favor, derramando a sua unção sobre a nossa vida. Então eu te convido nesse momento para você orar conosco, tá bom? Feche os teus olhos, Pai. Apresentamos diante de Ti as necessidades que temos, Pai. Porque sabemos que diante do luto, somente o Espírito Santo. A respeito daqueles nossos que estão internados, somente o Senhor. Ó Pai, dá graça aos médicos, dá graça a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Ó Pai, dá tranquilidade à família, capacidade até mesmo, unção para conseguir descansar, mesmo sabendo que o seu familiar está lá numa necessidade grande. Nós queremos clamar por aqueles que estão numa situação crítica. Já vimos pessoas melhorarem. Ó Pai, queremos crer na cura. Nós queremos ver, Senhor Deus, também o nosso povo vacinado. Está chegando a hora de alguns mais, outros já foram. Pai, que possamos virar essa página, não sem termos experiências contigo, que nos aproximem mais de Ti. Ó Pai, nós queremos clamar também em favor da necessidade das nossas emoções. Abaladas por tudo que tem acontecido, precisamos do derramar do Teu Espírito. O Espírito Santo faz a Tua obra no nosso meio, no nosso coração. E nessa noite, por intermédio da Tua palavra, Senhor, traga-nos a libertação. É o que nós te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, eu tenho uma mensagem que eu quero dar um título nessa noite. Parafusos, pregos e parafusos. Quero dar esse título a uma mensagem que nós vamos trazer nessa noite. E o livro é Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler o 4 e o 5 e depois eu vou saltar e eu vou ler o verso 15. Tá? Atos dos Apóstolos, a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas na verdade são atos do Espírito Santo por intermédio de homens improváveis até. E esse livro não fechou, porque o Espírito Santo continua agindo. Eu creio que o Espírito Santo está agindo. Então, tem mais atos aqui do Espírito Santo cobrindo a nossa vida, nos abençoando, tocando o nosso ser. Então a gente entra com fé, com essa esperança no Senhor de sermos tocados pelo Espírito Santo. Então, Atos capítulo 9, verso 4 nos diz assim: E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora o verso 15. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Palavra do Senhor para nós nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, nós lemos uma porção, mas é um texto, é uma passagem que fala sobre a experiência de Paulo. Bom, a experiência de Paulo, ela é um exemplo para nós e nós devemos desejar viver também experiências assim como os personagens da palavra do Senhor vivenciaram. Não podemos tomar os apóstolos, os profetas, os homens de Deus como pessoas distantes de nós. Nós não precisamos, nós precisamos viver as experiências também, assim como eles viveram. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai sinalizar
por intermédio dos seus personagens, experiências que o Senhor deseja nos conceder. Você crê nisso? Você acha que foi só para Paulo? Você acha que Deus usou a Paulo e não vai usar a mim e a você? Então, isso é algo que precisa ser alvo da nossa reflexão. Nós precisamos ter essa consciência. Se é para nós, nós devemos aplicar o nosso coração nisso. De modo contrário, ler a Bíblia seria apenas conhecer uma história. Na verdade, a gente tem acesso através da palavra de Deus àquilo que Deus tem para nós. É uma bênção, não é? A palavra de Deus é uma bênção. Bom, o que é interessante, e eu queria refletir nessa noite, nessa passagem tão conhecida, é mostrar que existe uma distância entre o momento em que Deus, Jesus encontra Paulo, ele cai por terra, Jesus pergunta diretamente a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Há uma distância desse homem para o mesmo homem a respeito do qual Jesus diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu queria que você percebesse isso. Nós estamos falando da mesma pessoa em situações diferentes. E eu quero chamar essa distância entre esse homem que ainda não conhece Jesus. Paulo era religioso, Paulo era um homem diferenciado no campo da religião, porque ele teve acesso, através ali de Gamaliel, que foi o seu tutor, ele teve acesso a um conhecimento diferenciado. Paulo não era uma pessoa que não tinha conhecimento religioso, mas Paulo ainda não tinha alcançado a revelação de quem é Jesus. Você pode ter muita religião e não conhecer Jesus. E aqui a gente vê a experiência de um homem que, apesar de tudo que tinha acumulado, ele estava numa montada, ele estava montado, não é? E como um religioso, não é? Poderoso, com status. Porém, quando ele cai em terra, ele simplesmente se volta para Jesus e pergunta: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Depois Paulo vai viver uma experiência até o ponto de o Senhor falar: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então, essa distância desse Paulo que cai em terra para esse Paulo que é vaso escolhido chama-se libertação. Estou fazendo uma analogia aqui para ficar fácil, para a gente compreender o que é a obra de libertação. A gente pega um homem que não tinha experiências com Jesus, porque ele sequer tinha a revelação de quem é Jesus, e agora já é um homem enviado como escolhido, não é? Para levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem uma obra, Deus tem propósitos maravilhosos para realizar na nossa vida. Porém, há uma caminhada que a gente chama de libertação, que a gente pode chamar de obra do Espírito em nós, que eu gosto de chamar de terapia de Cristo, não é? Há um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida que a gente também pode fazer uma comparação com pregos e parafusos que a gente tem que tirar de um lugar para desmontar. Hoje eu desmontei um móvel aqui em casa. A gente está se desfazendo desse móvel e para não precisar carregar, eu fui desmontando e eu me fiz um desafio, eu propus um desafio para mim mesmo. O desafio era desmontar sem quebrar nada, eu não queria partir a peça. Eu queria tirar parafuso a parafuso e o Espírito Santo foi falando ao meu coração por que eu estava fazendo aquilo. E eu senti o Espírito Santo agir em mim, me revelando que
A obra de libertação ela é feita assim. Deus vai tirando os parafusos daquilo que foi montado contra a tua vida que não condiz com o propósito que ele tem. Nós estamos nos desfazendo desse móvel porque ele não serve mais. A velha vida sem a revelação de quem é Jesus não serve mais. Mas, ainda assim, nos cabe deslocarmos esse móvel que não serve mais para ser descartado, e isso não pode ser feito de qualquer forma. Essa é a obra de libertação. Na carne, segundo a nossa natureza, a gente tem vontade de fazer as coisas de maneira brusca. O que não nos interessa, a gente quer jogar fora logo. Mas não é assim. O lixo ele tem um lugar certo para ser descartado. Não é? No caso aqui nosso, em Itaipuaçu, ele passa segundas, quartas e sextas. Pode acontecer de pular um dia, mas é sempre nesses dias. Geralmente, perto das 8 da manhã, ele está passando aqui pela porta. Então eu tenho que acondicionar o lixo da casa e colocá-lo num lugar, não é? numa lixeira que está fora da casa, porque quando ele passar, ele vai levar. É um protocolo, não é? É uma maneira como acontece na cidade onde eu estou. Eu não sei como é que é no lugar onde você vive, mas existe um modus operandi, acontece uma operação. E nós precisamos compreender nessa noite, segundo a obra do Espírito Santo, como essa libertação acontece. Libertação é algo que não acontece de qualquer maneira. Você não pode afluir para um espaço e achar que você vai ser liberto porque alguém vai colocar a mão sobre a sua cabeça e pronto, você estará liberto. Essa é uma obra que é feita segundo a ampliação da nossa consciência acerca do Evangelho. Eu vou aprendendo o Evangelho e um parafuso ele é tirado. Eu vou discernindo a operação do Espírito no meu coração, mas um parafuso vai sendo tirado até que as obras, né, o império das trevas que graçava sobre nossa vida é completamente desmantelado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Há poder em Jesus, no sangue que ele derramou, no seu plano de redenção para nós, há poder para fazer essa obra na nossa vida. Que parafusos são esses? Que pregos são esses? Veja, Paulo ele viveu de uma determinada maneira durante muito tempo. Agora ele era vaso escolhido. Bom, ele até foi resistido por aqueles que o acolheram inicialmente. Foi preciso uma intervenção de Jesus, do Espírito sobre a vida daqueles, porque eles estavam acolhendo, em primeira instância, um homem que minutos antes era um perseguidor. Jesus ele nos transforma e essa transformação é paulatina. Dê graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque todos os dias a gente está tendo a possibilidade de vivermos experiências novas com Jesus. Hoje é um parafuso aqui, é uma consciência, é um pensamento, é um sentimento, é uma forma de olhar as coisas, de ler o mundo. Isso vai sendo alterado. Você está disponível? Você está disposto? Você está aberto para isso ou você acha que não? Agora aconteceu, não é? Nós não vivemos a obra do Espírito Santo de maneira plena, completa, num final de semana de retiro. Embora um retiro possa ser uma bênção e contribuir na libertação da minha vida, eu não posso nunca atrelar a obra completa de libertação a um final de semana. Não é um culto, não é uma transmissão, é um conjunto, é um combo, é uma engrenagem com muitas peças que vai se completando e vai se realizando. Por isso que toda terça-feira a gente está separando esse tempo para isso. A gente vai tendo a nossa mente transformada, renovada, arejada, refrigerada, direcionada pelo Espírito Santo. E aí nós vamos nos abrindo para novas experiências no Senhor Jesus. Você crê nisso? Você tem vivido essa experiência
na sua vida, essa é uma noite de libertação. A gente acha que não precisa, mas a gente vai tirando, olha, eu tirei, estou com a mão cheia de calos aqui, de tanto parafuso que eu tirei. Não é? E o alívio que nos toca quando a obra é completada, deixa a gente feliz, né? Aliviado, tirei um peso, algo que estava obstruindo o fluir na minha casa, agora me deixa, e a sensação que me invade é a sensação de alívio, de leveza. Nós amamos a libertação promovida pelo Espírito Santo em nós, porque essa libertação nos dá leveza. Nós não precisamos viver uma vida pesada, carregada, de angústias, de traumas, de pensamentos que nos assaltam. Não, nós não precisamos sequer deixar que se faça ninho na nossa cabeça de pensamentos negativos. Não, tudo isso calma, tudo isso vai ser desfeito. Tudo isso já está aos olhos do Pai, já está desfeito. Só que há uma discrepância óbvia entre a visão de Deus e a nossa visão. Então, para nós está acontecendo aos poucos, aos olhos de Deus, que é futuro, presente, passado, ele é eterno. Na economia de Deus a obra já aconteceu. Ele já vê aquilo que você vai se tornar. Então você já pode glorificar o nome do Senhor. Você vai sentir como se fosse uma obra paulatina. Entretanto, na economia de Deus ela já aconteceu. E aí nós vamos exercitar a nossa fé. Eu confio que Deus ele vai realizar a obra que já está pronta nele. Nele você já é uma pessoa nova. E pouco a pouco a gente vai experimentando o efeito dessa manifestação de poder da parte do nosso Deus. Esse homem, ele recebe de Jesus a revelação de quem o Senhor que ele perseguia era e é ainda para nós. E há uma frase que eu gosto muito: dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo resistiu. A obra da libertação é uma coisa que a gente, sem perceber, resiste. O nosso ego, o nosso falso eu, a velha natureza, a nossa carne, ela resiste à obra do Espírito Santo. É como, não é, um boi que ele resiste aos aguilhões. Os animais, os bois, eram tocados com aguilhões para que eles pudessem, né, ser domados. E essas aguilhoadas não é Deus te punindo, é a libertação acontecendo, até que Paulo se entregou. Paulo, ele viu Estevão morrer, o primeiro mártir da igreja. Não é? Paulo, apesar de não ter... Não é? Foi mais ou menos da mesma geração que Jesus, não é? Paulo bem mais novo, mas ele certamente ouviu relatos. Ele perseguia a igreja primitiva porque tinha relatos do que estava acontecendo. Ele foi resistindo a isso tudo, até que não foi possível resistir. E pela graça de Deus, Paulo ele foi transformado e Deus cumpriu o propósito através da vida dele. Deus quer cumprir propósitos através da tua vida também. E nós estamos aqui para dizer sim para a obra do Espírito Santo. Nós estamos aqui para dizer sim para a libertação que a palavra do Senhor Jesus, ela causa. Ela traz esse efeito para a nossa vida. Você crê nisso? Nós não precisamos ter medo da libertação. Não é? Paulo ficou muito assombrado com o que estava acontecendo, mas o fato mais marcante da vida de Paulo foi aquele encontro. Não é? É como a mulher que dá à luz, a palavra do Senhor fala sobre isso. Não é? O primeiro momento é dor, dores de parto, dores que não se comparam com nenhuma dor, segundo as mulheres, não é? Mas quando você dá à luz, não é? A mulher que dá à luz, é uma experiência gloriosa. Não é? Eu me lembro de uma vez que a gente estava num culto, nós estávamos com uma psicóloga, fazemos um trabalho em conjunto e ela estava fazendo um trabalho de procurar lembranças que fossem positivas. Eu achei interessante que depois todas as mulheres que estavam conosco, elas foram perguntadas sobre o que elas se lembraram e é incrível, todas aquelas que eram mães se lembraram como o momento mais especial da vida delas, não o casamento, mas o dia em que
deram à luz aos seus filhos. Você vê que coisa marcante, não é? Algo que é marcado por dor, há uma tensão, é uma cirurgia que acontece ali, hoje com mais facilidade, antes com menos, não é? Mas ainda é uma coisa delicada, mas também quando você dá à luz é o evento mais especial que possa marcar a vida de uma mulher que se torna mãe. Deus quer gerar muitas coisas na nossa vida. E nós precisamos tirar parafuso a parafuso, com calma, sem quebrar, sem danificar, não é? A gente vai ter algo novo da parte de Deus, mas há um cuidado que esse descarte não seja uma coisa agressiva, brusca, não é? Eu jamais podia imaginar que estaria vivendo o que eu estou vivendo agora. Não adiantaria eu tomar conhecimento disso há tempos atrás, mas Deus vai preparando o caminho. Deus, através do seu Espírito Santo, vai preparando nossa mente e coração para os propósitos que são dele. Outro dia eu estava conversando que, me lembrando que quando Deus falou comigo que iria me usar para chegar na casa das pessoas, não tinha internet. Olha só que coisa, não é? Como é que Deus ia falar acerca de uma coisa que eu ainda não teria condições de compreender? Existe uma entrevista famosa do Bill Gates a um programa de entrevistas nos Estados Unidos, ele tentando explicar como seria, não é? Primórdios ali, e a coisa muito complicada, né? O entrevistador sem entender direito. Hoje, algo que para nós é óbvio, é natural, é claro, hoje você não sai à rua mais sem o seu celular, né? Para os portugueses que estão nos acompanhando, não sai sem o telemóvel. Você volta, e esqueci, não é? Ou esqueci o carregador, não é verdade? Mas se você pensar que há 20 e poucos anos a gente não tinha nada disso, as pessoas não tinham acesso à internet com banda larga como a gente tem hoje, com facilidade de entrarmos, estarmos aqui como nós estamos. Nós só estamos aqui agora fazendo essa transmissão porque tanto eu quanto você temos acesso à internet. Deus tem coisas novas que você não vai saber exatamente como elas acontecerão agora, mas pela fé você vai deixando o Espírito Santo tirar os parafusos, os pregos, desmontar você completamente, porque ele vai fazer coisa nova. Você crê que o Senhor vai fazer coisa nova na sua vida? Eu vim aqui hoje com essa esperança no meu coração de que Deus faça coisa nova na minha vida. Não quero ficar sempre vivendo a mesma experiência, porque eu tenho certeza que Deus é maior do que aquilo que eu enxergo de Deus. Então, eu sempre tenho a chance de ser renovado e ampliar a minha visão, de modo que eu enxergue um pouco mais da manifestação da glória do Senhor. A obra de libertação, ela é intensa, ela flui, e ela flui melhor quanto mais você se abre para ela. Se existir em nós a consciência de que a obra ela já foi completa, óbvio que a obra da cruz é uma obra perfeita, mas a minha interação, a minha reação ao plano de redenção, ela é pouco a pouco, ela é em doses, ela é dia após dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma experiência que vai sendo renovada e que vai, não é? A gente tem a chance, a oportunidade de termos cada vez mais intimidade com o Senhor. Você tem a chance de viver cada vez mais a experiência como viveu Paulo. E eu não posso deixar de terminar dizendo para você o seguinte: você também é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. Você é alguém separado pelo Senhor para fazer algo que as pessoas nem sabem. Vão se surpreender. Assim como as pessoas se surpreenderam com Paulo a ponto de dizer: meu Deus, nós estamos aqui acolhendo um perseguidor. Ninguém poderia imaginar aquilo que Deus tinha para a vida de Paulo. Ninguém pode imaginar aquilo que Deus tem para você. E isso a gente não fica adiando, não é? Como que iludindo uma criança, dizendo: não, Deus tem coisas grandes para você. Não. A gente sente a grandeza do amor de Deus a cada dia em que a gente vai se abrindo para ser liberto pela sua palavra.
Você está sendo um pouco mais liberto hoje, sabia? E à medida que a libertação vai ganhando espaço dentro da gente, a gente vai recebendo esse envio e cumprindo esse envio. No final da vida de Paulo, o que é que ele disse? Combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé. Alguém que completou. A gente está falando de alguém que começa como perseguidor, que não está entendendo nada, nem sabe quem é Jesus. Alguém completamente improvável, que é separado e escolhido, enviado, que termina a sua vida dizendo, olha, tudo se cumpriu. E hoje a gente está aqui lendo alguma coisa que tem a ver com alguém que se deixou tocar, não é? Que viveu a obra do Espírito, que foi liberto, né? Acredito que tinha muita coisa em Paulo para ser desfeita, mas isso não impediu o Espírito Santo de fazer uma obra completa. Em Filipenses, a palavra do Senhor nos diz o quê? Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. O nosso Deus, o Senhor, em quem você tem depositado a tua confiança, é fiel para cumprir aquilo que ele começou. Ele já começou a fazer a obra, não é? Ele está fazendo hoje, ele vai continuar fazendo, e nós amamos tudo isso porque sabemos que é o cuidado de Deus, é o amor de Deus em nosso favor. Ele nos amou primeiro. Nesse momento eu queria orar, terminando essa transmissão, e seria muito proveitoso que você apresentasse diante do altar do Senhor. Só você que vai saber isso e o Senhor, não é? Colocar-se diante do Senhor qual é a tua necessidade hoje de libertação. Você se vê como um escolhido do Senhor? Você está tendo alguma dificuldade nesse envio? Está faltando alguma coisa na tua jornada para que você veja e viva o cumprimento dos propósitos do Senhor? Você está com necessidade de ser renovado nessa noite? Vamos orar? Eu particularmente preciso muito que o Senhor me renove nessa noite. Eu não quero ficar envelhecido espiritualmente, não. Eu preciso que o Espírito Santo traga renovo. Pai, nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor. Que mais um dia em nossas vidas recebamos a revelação do Espírito Santo de quem Jesus Cristo é e possamos valorizar esse chamado, esse envio, essa escolha que nada tem a ver com o que merecemos, porque se fôssemos julgados pelo que merecemos, nós não estaríamos aqui, seríamos condenados todos. Mas aprove a ti derramar, através do seu Filho Jesus, naquele sacrifício, ó Pai, aprove a ti entregar seu Filho em nosso favor, e agora, ousadamente, entramos na tua presença e declaramos aquilo que já podemos viver em ti. Ó Pai, que seja renovada a alegria da salvação nos nossos corações. Que nós sejamos libertos, que creamos de todo o nosso coração que a obra está sendo feita, que ninguém poderá impedir a ação do Espírito Santo em nosso favor. Ó Senhor, que assim como Paulo viveu essa obra de libertação, foi sendo transformado e renovado, avançando na jornada, não é? Certa feita ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Pai, nós queremos também prosseguir como Paulo para o alvo. Nós queremos caminhar para frente, que nenhuma experiência passada traga angústia a ponto de nos impedir de avançarmos, mas que nessa noite desça sobre nós a libertação. Ó Pai, tira os parafusos, os pregos que ainda nos deixam montados naquilo que é nossa velha natureza, que essa seja desmontada e que desça coisa nova, óleo fresco sobre nossa cabeça, Pai, ungindo a nossa vida para que a gente possa seguir e continuar. Se conosco, Pai, é a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Muito bom a participação de todos vocês. Passou por aí também pastor Marcelo, mandar um abração para ele. Meu querido Jorge Osbiles também, que está falando, está em Portugal ou está na Grécia? Eu sempre esqueço. Não é? Deus abençoe muito aí. Quem chegou no finalzinho quiser recuperar, essa live fica gravada e depois a gente sobe para o canal
da Terapia de Cristo no YouTube. Foi muito bom estar com vocês. A obra da libertação, ela nos parece pesada, mas o sentimento de alívio final, não é, que desce sobre nós nesse último tempo, nessa conclusão, é algo que faz valer a pena. Tá bom? Eu encontro vocês amanhã, na devocional às 7 horas, e a gente volta a ter uma live à noite, na quinta-feira, para o Curados pela Palavra. Eu amo muito vocês, tá bom? Beijão.